Está se preparando para a sua prova didática do concurso público e não sabe nem por onde começar? Nesse vídeo eu vou dizer 10 coisas que você não deve fazer na sua prova didática do concurso público. Não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo especial para você. Nesse momento, nós vamos iniciar uma série de vídeos destinado ao concurso público. Nesse vídeo em especial, eu vou te dizer 10 coisas que você não deve fazer durante a sua aula didática do concurso público, a prova didática, onde você vai entender e você vai implementar esse conhecimento para ajudar você a potencializar suas competências e habilidades na hora da apresentação da prova didática. Eu já fiz uma série de vídeos aqui, onde eu ensino você passo a passo a como se preparar, a como se organizar, a como se planejar para a sua prova didática. Nesse vídeo é apenas um incremento para deixar você ainda mais preparado para essa prova. A primeira coisa que você não deve fazer durante a sua apresentação da aula didática é interagir diretamente com a banca. A banca ela tem apenas um objetivo: analisar a sua capacidade de síntese em relação a produzir uma aula e apresentar essa aula de forma pedagógica e de forma que você venha conduzir através de um raciocínio lógico, através de uma sequência didática, o plano de aula que você produziu e o plano de aula que você vai apresentar para a banca. Durante a prova didática, você vai se apresentar à banca quando vai iniciar a sua aula, dizendo quem você é, o seu nome, o título que foi sorteado a sua aula didática e assim iniciar sua apresentação através de uma aula expositiva. Você não pode fazer perguntas diretamente para a banca, você não pode solicitar à banca algum tipo de intervenção durante a sua aula didática e você também não pode utilizar da banca como meio participativo da sua aula, uma vez que a banca tem que ser imparcial durante a sua apresentação. Uma forma que você pode utilizar para apresentar o seu conhecimento e assim possibilitar um ambiente de interação é a utilização de perguntas problematizadoras através de perguntas retóricas. O que seria isso? Você vai perguntar aleatoriamente para o universo e automaticamente, após a pergunta, você já vai realizar essa resposta. Por exemplo, será que os conceitos de cooperação e competição podem existir nas aulas de educação física escolar? Claro que sim. É nesse ambiente onde os alunos vão poder interagir e participar das atividades corporais, onde eles terão a oportunidade de participar com os diferentes e assim possibilitar a cultura da paz. Esse exemplo que eu acabei de dizer foi a aplicação do conhecimento didático na disciplina de educação física, onde você também, querido professor, pode aplicar nas diferentes disciplinas existentes na escola. A segunda coisa que você não pode fazer durante a apresentação da aula didática é forçar simpatia. O objetivo da apresentação didática não é fazer amizade ou criar algum vínculo profissional. Pelo contrário, é o momento onde você vai demonstrar para a banca que você tem competência e habilidade suficiente para assumir aquele cargo, onde você vai colocar em prática todo o seu planejamento. Por mais que você seja carismático, por mais que você desenvolva um ambiente sorrindo, com alegria, você não pode forçar a simpatia, onde você chega até a banca, dá a mão, cumprimenta, conversa, faz aquele sorriso, extremismo, faz aquela movimentação exacerbada. Então você não pode forçar a simpatia, você deve demonstrar uma apresentação profissional, responsável e coerente para o cargo de professor, que é o cargo que você vai assumir. A terceira coisa que você não pode fazer durante a sua aula didática faz relação com os costumes rotineiros que nós, professores, profissionais da educação, vamos desenvolvendo, vamos adquirindo com o decorrer da prática pedagógica. Um deles é apagar a lousa com a mão. É muito comum, mas na prova didática é proibido. Outro ato é ficar de costa durante a apresentação didática. Você não pode ficar de costa. E outro detalhe são os vícios de linguagem. Beleza? Deu para entender? Ok. Tá certo? Né? Então, a educação física, né?
Tá certo? Entendeu? Entendeu? Legal. Show de bola. Show de bola. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Ok. Tá certo, tá certo. Então, esses vícios de linguagem, por mais que existam no ambiente escolar, eles não podem ser levados para a prova didática, uma vez que a banca vai avaliar também esse tipo de linguajar e essa postura. É importante salientar o uso de roupas adequadas, uma vez que você vai ser analisado pela banca, você vai ser avaliado pela banca. Mas o que seria uma roupa adequada? É aquela roupa onde não vai chamar mais atenção do que a sua apresentação. É uma roupa que você se sinta confortável, mas que respeite esse ambiente de concurso público, de avaliação e da educação. É importante salientar também que caso você utilize o quadro branco e você escreva alguma informação durante a sua apresentação, não se esqueça de apagar, uma vez que é responsabilidade do candidato produzir recurso didático, fazer toda a apresentação e recolher os recursos didáticos utilizados, juntamente em apagar a lousa que ele utilizou. Em quarto lugar, nós temos a apresentação robótica. Você entra na sala de aula, você olha para a banca e fala: meu nome é Davi Souza. O tema da minha aula é sobre a cooperação e a competição durante as aulas da educação física. Vamos começar a nossa aula. Você vai até próximo da lousa e você começa uma apresentação altamente robótica. A cooperação é o ato de cooperar. Por sua vez, a competição é o ato de competir. Na cooperação, é o ato de cooperar com o outro com o objetivo mútuo de alcançar um dado resultado. Enquanto que na competição, existe a presença de vencedores e perdedores. Então essa apresentação é uma apresentação muito tediosa e você não pode fazer dessa forma. É importante que você seja uma pessoa carismática, uma pessoa espontânea durante a sua apresentação. Fuja de todo momento que cause muita passividade. Durante a sua apresentação, gesticule. Se você não ficar tão nervoso, caminhe durante a sala, próxima à lousa, troque de posição, para que assim você possa ficar mais relaxado, você possa demonstrar para a banca domínio de sala de aula e domínio também do seu conhecimento, fazendo com que esse momento fique mais flexível, você diminua o estresse, diminua o nervosismo, diminua a ansiedade e assim consiga fazer uma apresentação humana, uma apresentação na qual você vai seguir uma linha de raciocínio que é a lógica interna da sua apresentação. Desde já, eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, o canal do professor Davi Souza, onde você vai aprender novos conhecimentos que vai ajudar você a se tornar um professor melhor, um professor competente e um professor profissional, que domina as tecnologias, que domina o plano de aula e que domina principalmente a BNCC, entendendo o que fazer e como fazer. Deixa o seu like. Ficou com qualquer dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter enorme prazer em te responder. Beleza? Agora continua no vídeo. Em quinto lugar, nós temos desrespeitar o tempo estimulado. Todos os candidatos têm conhecimento acerca do tempo que ele tem para fazer a sua apresentação. Seja esse tempo 15 minutos, 20, 30, 40, 60 minutos. Esse tempo, quem vai delimitar é o edital. A depender do concurso, seja para a educação básica ou seja para o ensino superior, eles podem ter horários diferentes, mas esses horários estarão estabelecidos pelo edital do concurso público. Lembre-se, se eu tenho 15 minutos para fazer a apresentação da minha aula didática, eu vou utilizar no mínimo 14 minutos desse tempo e no máximo 15. Se eu tenho 60 minutos para a minha apresentação, eu vou utilizar no mínimo 58 minutos desse tempo e no máximo 60 minutos. Não permita que a sua apresentação seja curta demais ou longa demais, uma vez que essa apresentação, caso seja muito pequena ou seja muito longa, ela pode ocasionar na reprovação do concurso público. Para que você consiga utilizar muito bem o tempo estabelecido, é fundamental que você produza um plano de aula alcançável, é fundamental que você treine, ensaie várias vezes ao tempo que antecede a sua apresentação, principalmente em casa, com a ajuda dos seus colegas, com a ajuda de algum mentor ou de um professor para te orientar.
para que na hora da prova didática, que vai ser um momento onde você vai estar mais nervoso, onde você vai estar mais estressado, onde você vai estar mais ansioso, você consiga reter esses sentimentos, essas sensações e assim consiga efetivar uma boa apresentação. Se eu tenho 15 minutos e eu faço uma apresentação em 3 ou em 4 minutos ou menos, isso quer dizer que eu não tenho capacidade de síntese, de adequar ao meu plano de aula ao tempo estabelecido. Ao contrário, se eu faço uma apresentação muito longa, então 15 minutos, eu termino em 18, em 20 minutos, isso quer dizer também que eu não tenho a capacidade de síntese, de adequar o tempo da minha apresentação. Você, durante a sua prova didática, você vai ser avaliado pelo tempo também, uma vez que isso pode garantir pontos extra ou pode reduzir a sua nota na prova didática. Então, alinhe-se com o tempo estabelecido pela banca. Em sexto lugar, nós temos uma apresentação excessivamente teórica. Lembre-se, a sua banca é composta por professores. O objetivo ali não é você fazer uma apresentação para ensinar algum conhecimento a essa banca. Eles são professores. Mas ao inverso, fazer uma apresentação para a banca demonstrando que você tem conhecimento pedagógico, profissional e intelectual para transmitir aos seus alunos. A banca, ela tem um objetivo, analisar a sua capacidade de síntese, de dar aula através do tema que foi estabelecido pelo edital. Mas é importante que, por mais que você busque fazer um apanhado histórico de uma determinada conceituação, de uma determinada informação, não se detenha apenas ao histórico, às informações, à origem da palavra, a como ela surgiu. O que eu estou querendo dizer é que você não pode se atentar somente a essas informações. Lembre-se, a banca quer escutar 3 coisas de você. Primeiro, que você conhece o conhecimento intelectual, conhecimento técnico. Segundo, que você consegue pegar esse conteúdo e ensinar para outra pessoa. E terceiro, que esse conhecimento, que essa informação seja aplicado na vida em sociedade. Você é um professor e o professor trabalha na formação dos educandos. Então você tem que pegar essas informações, contextualizar de forma simpática, de forma carismática, de forma humana, para que a sua apresentação não fique robótica e excessivamente teórica. Uma vez que o objetivo ali é analisar a sua capacidade de pegar um tema e produzir uma aula sobre esse tema, fazendo com que o conhecimento educacional seja desenvolvido, ao invés de fazer um apanhado histórico sem qualquer problematização, sem qualquer reflexão ou sem qualquer construção de um ambiente formativo para os nossos queridos estudantes, os nossos educandos. Aviso muito importante: se você quiser adquirir plano de aula, plano anual, plano bimestral, atividades, tudo isso pronto de acordo com a BNCC, é só você vir na descrição desse vídeo que eu já deixei meu site online disponível para você. Você acessa o site, você pode adquirir diferentes materiais para todas as disciplinas escolares, adquirir esse material, baixar no seu computador e implementar nas suas atividades durante todo o seu ano letivo, fazendo com que você venha inovar em sala de aula e, mais importante, tudo alinhado com a BNCC. Para acessar esse material, é só vir na descrição desse vídeo. Em sétimo lugar, demonstrar nervosismo excessivo. Eu não estou dizendo que você não vai estar nervoso, porque você vai estar. Você vai estar nervoso, você vai estar um pouco mais estressado, você vai estar um pouco mais ansioso, o seu corpo vai estar reagindo a esse ambiente de forma positiva e também de forma negativa, porque você está em uma situação de estresse. Mas isso não pode se tornar um fator negativo para desencadear respostas intelectuais na sua oralidade, na sua apresentação. Então você precisa se controlar. Lembre-se, a apresentação também é uma prova. Você não pode tornar aquela apresentação ainda mais dolorosa. Você precisa se concentrar. Durante a sua apresentação, se em algum momento você errar algum termo, algum conteúdo, algum conhecimento, ou trocar, por exemplo, algum conceito, você pode muito bem respirar fundo, recomeçar de onde você parou e continuar sua apresentação. Não deixe o nervosismo tomar a sua vaga. E é por essa razão que você precisa ensaiar, ensaiar, ensaiar e ensaiar, para que você possa chegar no dia da sua apresentação mais preparado, mais controlado, tendo ali uma inteligência emocional
mais forjada, mais consolidada, para que a apresentação saia da melhor maneira possível. Não busque, não procure uma apresentação perfeita, que provavelmente você não vai alcançar. Estou aqui na torcida que a sua apresentação seja totalmente perfeita, mas caso ela não seja, que ela seja a melhor apresentação possível para desencadear a aprovação para você. Outra estratégia que você pode utilizar para controlar o nervosismo é falar um pouco devagar, falar pausadamente, assim como eu estou apresentando esse vídeo para você. Reflita, pense bem nas palavras e vá construindo o conhecimento. Você não pode falar devagar demais a ponto da banca dormir. E nem pode falar rápido demais, porque a banca precisa compreender aquilo que você está dizendo. Por mais que você fique nervoso e comece a gaguejar, você precisa se controlar. O nervosismo, ele é normal, mas não deixe o nervosismo te tornar uma pessoa mais ansiosa, mais estressada naquele momento e roubar de você a sua vaga no concurso público. Então se prepare, ensaie, peça ajuda aos seus colegas concurseiros e também procure um mentor, procure um professor para te ajudar e te orientar nesse momento. Em oitavo lugar, a criação de um ambiente de encenação e teatral. Observação. Na maioria dos concursos públicos, durante a prova didática, é solicitado aos candidatos a apresentação de uma aula expositiva. Na maioria dos concursos. Existem alguns concursos, ou podem existir alguns concursos, que pede que o candidato faça uma encenação teatral na sala de aula. Mas isso não é a maioria. Esse vídeo está se baseando na maioria dos concursos públicos existentes no território brasileiro. Então, não faça uma aula de encenação e teatral. Mas, professor, o que seria uma aula de encenação e teatral? Lembre-se, a banca vai avaliar a sua apresentação acerca da construção do seu plano de aula. Então, você vai construir um plano de aula, você vai disponibilizar esse plano de aula para a banca e a banca vai avaliar a sua apresentação a partir do plano de aula, que seria uma encenação teatral em uma aula didática. Você chega, você pega uma folha em branco, você começa a fazer uma encenação. João Lucas da Silva, João Pedro Nascimento, João Riquelme Ferreira, João Paulo da Silva, João Riquelme Tal, Enzo Gabriel, Enzo Lucas, Enzo João, Enzo Henrique, Pedro Enzo. E você começa a fazer uma frequência de alunos que não existem em sala de aula, isso não está correto, certo? Você chega, durante a sua apresentação, você faz o seguinte. Pessoal, silêncio, que eu estou apresentando um conteúdo. Mas, gente, na sua sala só tem você, a banca, o câmera e a menina do tempo. Como é que você está pedindo para alguém fazer silêncio se não tem ninguém nessa sala? Você precisa se atentar a essa informação também. Outra coisa que é muito frequente é você perguntar para uma pessoa que não está ali. Lucas, eu gostaria de saber o que foi que você entendeu da aula. Quem é Lucas? O Lucas não está nem na sala de aula. Isso é de se preocupar. Por quê? Porque no edital é estabelecido o que você precisa fazer e como fazer. Encenação, mais uma vez eu reforço, na maioria dos editais de concurso público para professor, não é solicitada. É solicitada uma aula expositiva. A aula expositiva é uma coisa completamente diferente. Uma aula, uma apresentação, uma encenação teatral é outra completamente. Você está simulando uma sala de aula. Simular que você está escutando a pergunta de um aluno. Certo, pode perguntar. Sobre esse assunto? Qual? Você não entendeu esse termo? Vou te explicar agora. Esse termo fala disso, 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 disso. Você liberar o aluno para ir para o banheiro. Margarida, pode ir ao banheiro. Não, você não vai agora no banheiro, só vai no banheiro quando a Margarida chegar. Então, esses tipos de encenação que acontecem na vida real do professor não devem ser feitos na apresentação do seu conteúdo. Mas, professor, estou com dúvidas sobre o que é uma aula de exposição e uma aula teatral. Eu fiz um vídeo falando sobre tipos de aula que você pode assistir, mas de maneira bem rápida, bem geral, uma aula expositiva. É aquela aula que você vai apresentar para a banca sobre o que você vai fazer durante a sua aula escolar com os alunos.
Uma aula de encenação teatral é você fazer um tipo de simulação do que acontece no presencial durante a aula didática da apresentação do concurso. Então, priorize sempre uma aula expositiva. Em nono lugar, não preparar adequadamente o seu material pedagógico. Você produziu o plano de aula, você vai fazer a sua apresentação e acaba que você não separou o seu material da apresentação. O que seria esse material da apresentação? Seria o seu piloto, seu apagador, seja algum tipo de cartaz, seja folhas de papel madeira, cartolina e os materiais que você vai utilizar em relação aos recursos educacionais que você pode utilizar. Você precisa se atentar se no seu edital você pode utilizar recursos tecnológicos ou se eles são proibidos. Mas independente deles serem proibidos ou não, algum recurso vai ser permitido. E você precisa organizar esse recurso para que durante a sua apresentação eles possam estar à disposição de você, porque você que é o responsável por eles, e para que você possa fazer uma boa apresentação. Caso você leve algum tipo de cartaz, como eu expliquei durante essas aulas, você precisa levar a sua fita, você precisa colar essas informações e ter o cuidado de não colar de cabeça para baixo, de não se confundir, de colar no local errado e quando você puxar, acabar rasgando, de não danificar a lousa e tantos outros fatores dessa apresentação que pode desencadear um estresse na sua apresentação. Alguns candidatos chegam a levar 4, 5 folhas de papel madeira com vários conteúdos. Isso é errado? Não é. O problema é que quando o nervosismo começa a dominar, o estresse, aquela sensação, aquela situação que é um pouco mais delicada, o candidato acaba colando errado, as cartolinas acabam colando entre si, aquele negócio começa a ficar desordenado, o candidato começa a perder o controle emocional, alguns começam a se entristecer, a esquecer o conteúdo, então você tem que ter total controle sobre o que você vai fazer. É importante que você leve poucos recursos, porque com poucos recursos você vai conseguir dominar melhor aquele ambiente e dar uma boa aula didática. Procure fazer um plano de aula alcançável, almeje fazer uma apresentação clara e objetiva. E quanto menos recursos didáticos em relação a essa papelaria você utilizar, menores serão as suas chances de erro durante a sua apresentação. Então decida fazer tudo de forma simples, mas de forma coerente, de forma competente, de forma objetiva e de forma clara, para que a banca possa entender com bastante clareza as informações que você está passando a ela. Em 10º lugar, não aplicar o conhecimento, o conteúdo da sua apresentação na vida em sociedade. Lembre-se, a prova é uma prova para o cargo de professor. E o professor, ele não se detém apenas no conhecimento conceitual, formativo, teórico, nos conceitos dos autores. O professor, ele não se atenta só nisso. Ele precisa, durante o ensino, durante as aulas, apresentar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento na vida real, na vida social do aluno. Por mais que você faça uma boa apresentação conceitual, como eu falei para vocês, uma apresentação que só se baseia na teoria, sem o fazer pedagógico, que é o social, que é a aplicação desse conhecimento na vida real do aluno, ele é inútil. Por exemplo, o conceito de cooperação e competição, eles são diferentes. Mas será que a cooperação e a competição existe na vida real do nosso querido aluno? Existe. O ato de cooperar exige que meu aluno consiga trabalhar com o outro, consiga trabalhar com as diferenças. E é através da cooperação que a gente vai construir um ambiente a partir da cultura da paz. E por mais que exista cooperação na vida real, existe também a competição. A competição por uma vaga de trabalho, a competição dentro da realidade esportiva, a competição entre as empresas. Mas isso é prejudicial para a construção de um ambiente de cooperação? Não é. Porque por mais que existam setores, momentos, esportes, situações que desencadeiem a competição, para que exista a competição, a cooperação precisa existir. As pessoas precisam participar, as pessoas precisam interagir, as pessoas precisam se envolverem para que esse ambiente de cultura da paz
possa ser desenvolvido. Então você precisa apresentar esse conhecimento de forma contextualizada, para que assim a banca possa perceber que você é um professor competente, um professor atual e um professor que tem a capacidade de apresentar o conhecimento conceitual para os alunos e, sobretudo, apresentar esse conhecimento aplicado na realidade do meu estudante. Realidade pessoal, realidade social, realidade profissional. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo e valeu!